Muito obrigado por ter aceito esse convite e estar contigo, então, esses momentos musicais. Eu que agradeço a oportunidade, viu? É um prazer estar aqui com vocês nesse domingo de manhã, podendo proclamar a palavra do Senhor, né, o Evangelho, de uma melhor forma. Certo é sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu. Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história para o que ficou para trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dado ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Certo é sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu. Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história para o que ficou para trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dado ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há no universo que não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, toda língua declara: ele é o Rei. Ele é o Rei. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: por toda a terra saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a terra. Amém, que Deus seja louvado. Amém. Obrigado, Letícia Portela, nossa aluna do curso de Direito.
Obrigado. Aqui nós temos no apoio técnico Luiz Gabriel, tá? Que é o nosso bolsista ali no NIF também. Ele também é do curso de Direito, né? Eu só me junto com pessoas direitas, né? Essa que é a política lá no NIF, é assim. Pessoas direitas, então a gente tem que se envolver com elas, né? Obrigado, Letícia. Deus te abençoe. Continue abençoando o teu talento, tá? Que sejas uma advogada de Jesus. Essa é que é mais importante. Amém. Obrigado. Pode continuar conosco se quiser, mas eu sei que você tem as suas atividades acadêmicas hoje do dia e certamente pode querer se ausentar. Fique à vontade em relação a isso. Bem, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante, da palestra inicial, o professor Afonso Ligório Cardoso. Ligório, eu sempre quero colocar o N aqui, mas não existe o N, é Ligório Cardoso. Ele que é doutor em literatura brasileira e mestre em estudos literários, tá? Pela Unesp. Vocês conhecem muito bem. Eu só estou mostrando a parte acadêmica e talvez alguns, por algum desencontro, não conheçam. Claro que vocês sabem que ele é o nosso vice-reitor, atualmente diretor do UNASP São Paulo, tá? Mas ele tem uma carreira acadêmica profícua, né? Como editor da revista Acta Científica, da revista Escola Adventista. Ele que é orientador de mestrado, especialista em Guimarães Rosa, tem a ver os temas de especialidade dele, né? Leitura, escrita, intertextualidade, autor de livros didáticos da Casa Publicadora, orientador de mestrado e doutorado de liderança em parceria com a Andrews. Então, o currículo do professor Afonso dispensa apresentação, mas eu, como gostaria de dar esse tom acadêmico ao nosso encontro, estou fazendo questão de fazer essas apresentações mais formais, tá? Peço desculpas se não vou conseguir fazer todos assim em grande altura, mas a intencionalidade é essa. Então, o professor Afonso irá, então, proferir a nossa palestra de abertura e ele vai falar sobre a ficção como leitura da realidade no contexto da integração fé, ensino e aprendizagem. Professor Afonso, muito obrigado por ter aceito. Eu sei que a sua agenda é tremenda, né? E ainda aceitar uma coisa dessa não é para todo mundo. Muito obrigado. Sinceramente, eu digo, porque dá o corpo ao manifesto, né? Apesar das suas altíssimas responsabilidades e da sua agenda tremenda. Muito obrigado, um bom dia. Está com a palavra. Bom dia, doutor Francisley. Bom dia a todos. Com essa apresentação, eu fico até me achando importante, mas eu quero começar agradecendo o convite e parabenizando a Unif, que não tem medido esforço para que essa metodologia de ensino alcance a todos os docentes. Então, professor doutor Francisley, agradeço a você por se empenhar, juntamente com os seus pares nos campi, que é a professora Creliane, em Gero Coelho, não é isso? O professor Moisés, em Hortolândia, e o professor Zanin, em São Paulo. Esse é um quarteto muito dinâmico, tá certo? Muito dinâmico. Eu tenho 20 minutos para falar um pouquinho para vocês, dentro do tema. Doutor Francisley, eu vou tentar aqui exibir, você me fala aí se realmente se está saindo aí a tela. Ok, estamos vendo, sim, a tela partilhada já está ok. Ok. Então, veja só, eu achei muito interessante o subtítulo desse seminário, né? O título, né? Construindo uma cosmovisão integradora. Não é possível fazer integração fé-ensino sem uma cosmovisão. Então, em virtude disso, doutor Francisley, eu alterei um pouquinho o título da minha apresentação, claro que está dentro daquilo que você falou, mas eu acrescentei alguma coisa para tornar mais específica a apresentação. Então, eu coloquei a ficção como leitura da realidade, uma abordagem na perspectiva da integração fé e ensino. Então, para falar para um grupo... Deixa eu começar a marcar o tempo aqui. Para falar para um grupo que não é específico da área de literatura, é um desafio grande, então vou tentar trazer também alguma coisa que não é técnica para a literatura, para o pessoal da área, mas que alcance a todos os outros. Eu vou dizer por quê.
Então, eu posso estabelecer 3 objetivos. Eu acho que fica interessante a gente ficar sabendo do que vai ouvir, do que vai falar. Primeiro, verificar como as narrativas, isto é, de ficção, expressam a cosmovisão assumindo o papel de intérprete da realidade. Um segundo objetivo é auxiliar o docente na abordagem da ficção como a partir... Desculpa, que estava aqui a imagem, está na frente, eu estou tirando aqui agora a imagem. Auxiliar o docente na abordagem da ficção a partir da cosmovisão bíblica para um diálogo consciente com seus alunos. Claro que eu não vou colocar que os fundamentos da cosmovisão bíblica, a gente tem essa deficiência na igreja. Nós dizemos que a cosmovisão é bíblica, mas não temos um corpo teórico extraído da Bíblia para afirmar a nossa cosmovisão. Portanto, eu não vou falar disso, mas vou apenas ilustrar. E um terceiro objetivo é aplicar. Um exemplo para a gente como fazer a integração fé e ensino na área. Então, o que eu estou falando mesmo aqui é sobre esse tipo de arte. Ficção, romance, conto, novela, poesia, fábula, crônica, filme, minissérie. Então, eu acho que quando eu falar dessa parte aqui de minissérie, haverá uma atenção de todos, porque isso nos alcança a todos, né? Todos nós somos consumidores de minisséries. Vamos falar um pouquinho das minisséries. Geralmente, quando a gente fala de ficção, minissérie, conto, novela, geralmente no nosso meio nós estamos esperando alguém que venha e diga isso é do diabo. Mas eu quero chamar vocês para uma reflexão sobre o tema. E a gente fala desse tema, parece que a gente está falando no fio da navalha, porque parece que está tudo tão claro para nós de que realmente não devemos fazer o consumo desse material. Mas nós temos o curso de letras que um dos pilares do curso de letras é a literatura. Então, teoria da literatura, literatura infanto-juvenil, temos literatura brasileira, literatura norte-americana. Então, é muita literatura. Nós temos as nossas escolas que ensinam também literatura. Nós temos os livros da CPB. Eu coletei nessa semana 30 títulos de ficção. Então, nós precisamos saber como consumir esse material, tanto na sala de aula quanto fora da sala de aula. Então, eu vou partir para 2 conceitos de cosmovisão, muito rapidamente, só para a gente relembrar. Você já conhece todos esses conceitos, mas só para a gente relembrar, para nós fazermos a integração fé e ensino a partir do conceito de cosmovisão. Então, o primeiro conceito é esse. Cosmovisão é um conjunto de suposições em que se crê consciente ou inconscientemente pela fé com respeito à composição básica do universo e como ele funciona. Então, no centro da cosmovisão está a fé. É a base da cosmovisão. Porque a cosmovisão é uma orientação convincente que move nossa visão sobre os fenômenos da vida, né? Tanto cósmicos como sociais. Então, muitos dos elementos de uma cosmovisão não são verificados cientificamente. E é impossível de ser. Então, na base da cosmovisão está a convicção, está a fé. E nós estamos aqui no encontro de integração fé e ensino. Então, existe um autor chamado James Sire, que é o autor desse livro, um livro básico para as nossas leituras. Ele fala assim, olha, através desse continuado estudo de cosmovisões é que minha fé tem sido plenamente identificada, elaborada e confirmada. A cosmovisão, ela confirma a nossa fé. É um livro basilar para o estudo da cosmovisão, porque ele faz a transição entre o termo da cosmovisão que surgiu na filosofia para o meio cristão. E ele faz um estudo das principais cosmovisões que existem hoje no mundo. Então, veja só que a cosmovisão, ela confirma a nossa fé. E um segundo conceito de cosmovisão, que é do próprio James Sire, que eu acabei de mostrar para vocês, ele fala: uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições que detemos sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos nosso ser. Então, veja só, além de um conhecimento de base de fé, a cosmovisão é um comprometimento. Isso é muito forte, né? Então, não basta conhecer, é preciso comprometer-se com essa visão em todos os aspectos da vida. Isso é cosmovisão. E ela chega até nós.
e consolida em nós e transforma algumas delas através da história. Através da história. Então, eu quero fazer a ligação aqui entre literatura e cosmovisão para depois fazer a ligação com a integração fé-ensino. Então, a cosmovisão, segundo a gente viu no segundo conceito, é expresso numa história. Quando James Sire fala de história, isso é equivalente àquilo que nós já sabemos, são as metas narrativas. Não é isso? E as metas narrativas são relatos, são histórias, são narrativas. Eu estou com dificuldadezinha aqui, só vou puxar aqui a imagem aqui. Tem hora que ela vai para um lado e para o outro. Eu vou colocar aqui do lado esquerdo. Tudo bem. Então, são relatos, histórias, narrativas com a função legitimante da verdade. As narrativas e histórias que consolidam, legitimam uma verdade, elas estão fortemente expressando uma cosmovisão. Interessante. Vou tentar voltar aqui um pouquinho. Ok? Então, isso está claro que as metanarrativas, essas histórias legitimam a verdade. Então, eu quero mostrar para vocês um pensamento de um escritor de ficção que em 1989, ele foi condenado pelo Ayatollah Khomeini por escrever livro de ficção que não foi agradável. E o que é que ele diz? Que ele está sendo perseguido porque cada vez mais os escritores estão sendo ameaçados por dizer a verdade. Então, quando um escritor de ficção, um autor de minissérie, prepara a sua obra, eu vou dizer uma coisa forte aqui, é tudo menos mentira. Porque ele está buscando dizer a verdade, conforme a sua cosmovisão. Então, isso é muito importante, porque a literatura não é só entretenimento, é uma busca da verdade, segundo os próprios escritores. Agora, por que a cosmovisão é expressa como narrativas? Por que nós somos apaixonados por narrativas? E por que a narrativa de ficção é tão poderosa na legitimação de cosmovisões? Eu quero trabalhar essas duas perguntas daqui para frente, tá bem? Então, vamos lá. Vamos só relembrar aqui num gráfico sobre as metas narrativas, que são narrativas... Olha aqui. Elas podem ser, primeiramente, quando se fala narrativa legitimante, é a própria história. A história, relatada nos livros de história. Antigamente a gente tinha até história universal, não existe mais, porque as cosmovisões atuais derrubaram essa teoria de uma história universal. E as cosmovisões também, elas são narrativas legitimantes. Então, a história do Brasil, Estados Unidos, Índia, China, Angola. Então, a história dos povos é uma narrativa legitimante. Mas também os pressupostos teóricos são narrativas legitimantes. Cristianismo, iluminismo, deísmo, naturalismo, existencialismo, daí deriva o marxismo e o evolucionismo. Isso, então, é chamado também de narrativa legitimante. E tanto essa história quanto essa pressuposição, que são narrativas legitimantes, elas são expressas aonde que nós vimos? Pela ficção, pela narrativa, quer seja narrativa ficcional ou não. E ambos os polos expressos na ficção estão com a intenção de descobrir a verdade. Bom, se você abrir os scores de venda de livros, você vai descobrir que nos últimos 50 anos, o top 10 no mundo editorial é de ficção. Isso é forte. Só tem um livro que ganha da ficção, é a Bíblia. Então, geralmente a Bíblia nem entra no top 10 dos livros vendidos, porque é uma concorrência desleal. Ela vai para a casa de bilhões, né? Bilhões mesmo, no plural. Venda de Bíblia nos últimos 50 anos. Mas, tirando a Bíblia, o top 10 dificilmente tem alguma coisa que não seja ficção. Qual o poder dessa ficção? Então, quando se tem afirmações no Brasil de que o brasileiro não lê, por exemplo, é uma afirmação meio duvidosa. Não lê o quê?
porque todo mundo que escreve ficção, uma boa ficção fica rico, é um boom, está sempre no top 10. Então, esses livros estão sendo consumidos, não estão sendo comprados para colocar na prateleira. E qual é o poder da ficção? Qual é o poder da minissérie que está falindo até as novelas? Qual é o poder que tem nelas? Que tem esse público consumidor no Brasil e no mundo? O que há de especial na ficção para gerar também a preocupação de muitos? Há muitas respostas. Eu tenho uma resposta muito legalzinha nesse livro aqui. Esse livro aqui, Deus no Espelho das Palavras. É um livro fantástico que fala sobre as narrativas e como é que Deus se apresenta nas narrativas. Mas eu preferi tirar desse livro aqui, Mitos. Né? Olha aqui, onde está o poder da ficção. A literatura, sempre que falarmos literatura no meio técnico, é ficção. A literatura nos alcança nos níveis afetivo e cognitivo simultaneamente. Simultaneamente. Seu conteúdo lida com temas filosóficos religiosos. É uma das poucas artes, e alguns dizem que é a única, eu acho que é um exagero, mas 2 ou 3 artes conseguem alcançar o ser humano automaticamente nos 2 níveis, afetivo e cognitivo. A gente tem que ser racional, a literatura alcança. Temos que ser emocional, a literatura alcança essa mente. Mas é simultâneo, é automaticamente. E, na verdade, a gente só toma decisões definitivas da vida quando nós somos afetados no cognitivo e no emocional. Fica uma decisão consolidada. Vamos demonstrar isso. Então, isso aqui é super interessante. Isso é o poder da literatura. Ela tem essa habilidade. Se você lê uma tese de mestrado, ela não vai ter essa habilidade de alcançar você no afetivo. Pelo contrário, às vezes você fica chateada por tantos termos técnicos. Mas a literatura, ela alcança nos 2 níveis a mente humana. Esse problema, esse poder da literatura, é tão suspeito que, desde que começou a ser discutido academicamente, é uma discussão que não parou mais. As primeiras discussões aparecem lá em Platão. Quando os gregos mentalizavam a sociedade perfeita, no livro A República, de Platão, por exemplo, eles indicavam o que é que deveria ter nessa república, o que é que deveria ter em termos de arte, em termos de religião, em termos de cultura, em termos de pessoa, em termos de poder. Como é que deveria ser a república? A preocupação número 1 de Platão. Preocupação número 2. A república é um instrumento para a salvação da alma. Logo, tudo aquilo que não salva a alma deve ficar fora da república idealizada por eles. Então, em relação à literatura, ele diz o seguinte: bom, quando você lê os gregos, os filósofos, sempre que você ouvir a palavra poeta e poesia, você traduz, atualiza o termo para literatura de ficção. Esse é a atualização do termo, tá? Então, ele diz assim: diremos o mesmo do poeta. Antes ele estava falando do artista no livro, aí ele fala agora do poeta. Diremos o mesmo do poeta, isto é, do escritor de ficção, que só produz fantasias e se encontra a uma distância enorme da verdade. Para Platão, literatura de ficção é longe da verdade. E ele tem outra definição, acusa mais ainda. O que mais devemos recear nela, isto é, na poesia, na literatura de ficção, é, sem dúvida, a capacidade que tem de corromper. Então, se a literatura corrompe o ser humano, ela não purifica a alma, portanto, não faz bem para a república. Essa é uma discussão que já vem de muito antigo. Claro, isso aqui são 2 trechozinhos, é um longo discurso dele sobre a literatura que não deve existir na república. E Aristóteles, por sua vez, diz que não. O que poderia ter acontecido é o que o poeta escreve, é o que tem a ficção. A ficção trabalha com as possibilidades que poderia ter acontecido e que pode acontecer também. Por tal motivo, a poesia, isto é, a literatura, a ficção, é mais filosófica, de caráter mais elevado que a história. Por que é mais elevado? Porque ela nos alcança nos níveis cognitivo e no nível emotivo, afetivo. E na educação iluminista, como é que os iluministas passaram, apresentavam a literatura? Esse livro de Emily, que conta a história de
de Emílio sobre a educação, ele abomina a ficção, porque ela traz a moral errada. E se a criança entender a moral, a criança vai ficar mais perturbada. Bom, temos mais 10 minutos. E na educação adventista, Ellen White diz: a verdadeira educação não desconhece o valor dos conhecimentos científicos ou aquisições literárias. Claro, ela valoriza muito o conhecimento deste mundo. Ela diz claramente: é essencial a gente conhecer. Aqui, claro, que literária aqui não é literatura, mas é tudo aquilo que vem no texto, né? Que se adquire através dos livros, incluindo, sem dúvida, a literatura. E olha o que ela diz: há obras de ficção que foram escritas com o objetivo de ensinar verdades. Lembra que eu falei da verdade lá? E ela fala aqui, com o objetivo de ensinar as verdades, ou expor o grande mal. Verdade e mal. Algumas dessas obras têm feito bem. Como é que a gente não consegue enxergar isso, Ellen White, e a gente só usa os textos para dizer que é proibido, não pode, faz mal? É um pouco aqui, um pouco ali, para a gente chegar, então, a um conceito. Olhando profundamente a Ellen White, ela não é contra a ficção. E aqui ela fala que alguma ficção faz o bem, mas claro que tem outras que faz o mal, né? Ciência do bom viver. Ela fala ainda: a Bíblia tem de tudo para o coração, contém a mais profunda filosofia, a poesia mais doce e sublime, mais apaixonada e patética. Imagina essa afirmação que a Bíblia tem poesia patética. Não dá tempo de explorar o termo patético. Mas vamos ver alguns exemplos da Bíblia e fora da Bíblia. Olha aqui uma poesia patética, apaixonante, sublime. Acorde, minha querida, venha comigo, olhe à sua volta, o inverno já acabou. Pronto. Que coisa mais simples. Beije-me bem na boca, sim, pois o teu amor é melhor que o vinho, paixão. Tem na Bíblia, né? Nós temos na Bíblia também esses exemplos de narrativas singelas. Não dá tempo para a gente ler, mas é uma narrativa que interpreta a atitude do povo em escolher um rei errado, uma fábula. Essa história foi pura invenção do poeta, de Natan, e Deus o elogiou. Pura ficção, não dá tempo de explorar, mas depois que Davi ouviu essa ficção, ele foi alcançado nos níveis cognitivo e emotivo, e nunca mais ele foi o Davi de antes. Esta aqui é um romance grotesco, né, de Ezequiel, que fala da traição, que a mulher se tornou prostituta vulgar, né, que ela construiu bordéis, que ela colocou pornografia em seus bordéis, que ela fez casas de prostituição, ela se prostituía, pagava para os caras transarem com ela, matou os filhos, ela fazia obscenidades, enfim, é uma ficção muito forte na Bíblia. Por que a Bíblia, então, usa essa estética do grotesco e do sublime? Porque elas confrontam com o poder e o drama ausentes no discurso teórico-analítico. No discurso teórico-analítico, não existe o grotesco, existe nem o sublime, é apenas a parte científica. Então, mas o ser humano não é só isso. A narrativa tem esse poder de alcançar o ser humano nesses níveis e, portanto, elas estão na Bíblia porque confrontam o poder e o drama ausentes no discurso, né? E mais, os exemplos que ignoram o mal de um lado do espectro e o glorificam do outro não são verdadeiros nem confiáveis. Se você lê uma literatura que é o bem do começo ao fim, não é bíblica, né? Se ela ignora o mal de um lado ou glorifica apenas o sublime do outro, não é confiável e também não ajuda ao leitor fazer um conceito de justiça. Por fim, Dr. Francis Lê, por fim, são apenas relances. Esse livro que fala que é um animal narrativo. Encontrei isso na internet sobre esse livro que fala. Coloquei esse livro aqui, que realmente peguei outra noite na internet, coloquei aqui e já fomos aqui captados. Bom, esse autor esteve no Brasil, ele deu uma entrevista e ele respondeu à revista Veja algumas questões ali. E ele fala que, olha aqui a primeira pergunta: as obras de ficção podem realmente mudar comportamentos e percepções?
em outras palavras, a cosmovisão, ele responde que sim, e ele apresenta uma pesquisa que foi feita sobre a resistência americana em relação ao aborto, aqui, e em relação também a essas questões de gênero. E ele falou que depois que foi observado que esses americanos sempre eram contrários a isso, o que foi observado pelos sociólogos foi que a proliferação de programas, séries de TV e novelas sobre o universo gay com personagens, o fato é que sempre pensamos na ficção como forma de escapismo, mas uma história não só produz entretenimento, ela também nos molda. E é capaz, inclusive, de interferir nos acontecimentos históricos. Então, ele fala que esses seriados mudaram a resistência americana e a cultura americana, que era bem conservadora, passou a aceitar essas atitudes contrárias à cosmovisão que eles defendiam, né? Bom, só esse livro daria, então, a apresentação. Mas vamos lá. Então, como fazer integração? Primeiro, ver o que a Bíblia diz. Depois, ver o que Ellen White diz. E aí, estaremos preparados para fazer uma integração, fé e ensino na ficção. Então, há um livro muito interessante que fala, que nos orienta como fazer integração, fé e ensino. Eu deixo a indicação. E as orientações que ele coloca aqui, que ao ler um livro, o professor ele deve ter alguma postura interessante, né, diante de uma leitura, diante de uma minissérie. Qual a postura moral da obra? Qual a ideia de Deus que tem na obra? O que é verdadeiro? O que é aceitável biblicamente? E são questões que podem ser discutidas com o aluno ou em família quando eu assisto uma minissérie. O que deve ser rejeitado nessa minissérie? O que pode ser usado para a glória de Deus? Ela valoriza o pecado? Mas na Bíblia também tem pecado, só que o pecado que aparece na Bíblia, na ficção grotesca, não é para apetecer o apetite, mas para mostrar o drama humano e como Deus é o Salvador. É sedutor e atrativo no sentido pecaminoso? A desobediência é valorizada? E assim por diante. Uma outra orientação que eu acho interessante, que o professor pode fazer, e nós, como estivermos com nossos filhos, no nosso círculo familiar, assistindo, consumindo a ficção, primeira coisa, julgar as atitudes das personagens. Quando julgamos personagens e ações, lugares e espaços, estamos julgando cosmovisões. Então, julgar, opinar sobre o enredo, quebrar a empatia com o protagonista. Isso aqui eu acho uma das coisas mais simples e mais profundas. Quando você está gostando demais de uma série, de um romance, de uma obra de ficção, você quebra a empatia com o protagonista, dá um chute nele e fala, opa! Ao fazer isso, então as escamas começam a cair e eu começo a ver a cosmovisões. Não dá tempo de fazer um exercício com vocês aqui sobre isso, mas é possível. Submissão aos pressupostos da cosmovisão bíblica. E, por fim, um exemplo de Daniel. Qual foi o conteúdo de Daniel lá na Babilônia? Bom, os colegas de Daniel fizeram a prova junto com ele. Eram magos, encantadores, feiticeiros, adivinhos e astrólogos. Então, podemos imaginar que literatura Daniel teve que estudar. E a Bíblia fala que ele estudou toda a cultura, todos os escritos, todas as letras, aqui no caso a ciência também. Um conhecimento profundo dos escritos das ciências dos babilônios, ou seja, havia ali uma guerra entre a cosmovisão monoteísta e a cosmovisão politeísta. Daniel teve que enfrentar. Por que saiu incólume? Porque a sua cosmovisão monoteísta estava consolidada. Conclusão. As narrativas funcionam poderosamente na vida do leitor para reforçar, desafiar e moldar cosmovisões. Isso é verdade nas sociedades contemporâneas, tanto quanto nas antigas. Peter Vogt. Dr. Francis Lee, praticamente eu usei poucas palavras minhas, eu resolvi trazer autores que pensam sobre o tema, para nós vermos que é um tema muito instigante e que é importante não só para um professor, mas também para nós, no nosso ciclo familiar, ciclo de amigos. Nós poderemos estar fazendo a integração fé-ensino constantemente e confirmando a nossa cosmovisão, desde que a nossa cosmovisão
bíblico-cristã esteja muito consolidada em nós, que começa com a macroestrutura do paraíso e depois a trajetória, o drama do grande enredo, os acertos e desacertos, e termina novamente com o paraíso. Essa é a macroestrutura da cosmovisão bíblico. Muito obrigado. Espero que tenha contribuído um pouquinho com o nosso encontro e com os professores da área de literatura e aqueles que não são da área, mas que também são consumidores das obras de ficção. Aqui estão as referências bibliográficas que pesquisei, tá? E esse é o NASP, Experiências para a Vida. Obrigado.